bendecidos con toda bendición. Saudações a todas as nossas fiéis testemunhas, esses amadores da luz e da verdade. Aqui estamos de novo para compartilhar palavras do céu, que te garantem conhecer a Deus completamente, e assim aprender a viver pela eternidade. Amém. No tema de hoje, Inimigos da Cruz de Cristo, vou mostrar quem são esses verdadeiros inimigos, já que ser um inimigo da cruz de Cristo é mais profundo do que parece. Pensávamos que os inimigos da cruz de Cristo eram os apóstolos, mas já que estamos vivendo nos últimos dias, onde tudo o que está escrito na Bíblia foi profetizado sobre nós, temos que entender o que isso realmente significa, para que nunca cheguemos a ser um desses inimigos. A cruz, pela qual Cristo tem inimigos, não é a de madeira, senão a cruz que eu apresento hoje diante dos homens, e pelo tipo de morte que essa cruz representa. Quando Paulo menciona que existem inimigos da cruz de Cristo, não está se referindo aos não crentes do mundo, senão aos que conhecem de Cristo em sua manifestação atual, mas não querem aceitar a morte, a qual devem morrer para ser salvos. Isso é exatamente o que vimos hoje, quando os filhos desobedientes se rebelaram contra as minhas palavras, que são a luz e a verdade de Deus. Vejamos o que diz Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3, do 18 ao 19. Como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, muitos se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Seu destino é a destruição. Adoram ao Deus de seus próprios desejos e se orgulham do que é sua vergonha. Só pensam em coisas terrenas. No versículo 18, Paulo é claro em mostrar que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que têm um comportamento que não está de acordo ao que morrer na cruz representa, e por isso se converteram em inimigos. Por isso diz na carta aos Gálatas 5, do 19 ao 25, quando vocês seguem os desejos da natureza pecaminosa, os resultados são mais do que claros: imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, hostilidade, pelejas, ciúmes, acessos de fúria, ambição egoísta, discórdias, divisões, inveja, embriaguez, festas desenfreadas e outros pecados parecidos. Permita-me repetir o que lhes disse antes. Aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas a classe do fruto que o Espírito Santo produz em nossa vida é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não existem leis contra essas coisas. Os que pertencem a Cristo Jesus cravaram na cruz as paixões e os desejos da natureza pecaminosa e os crucificaram ali. Já que vivemos pelo Espírito, sigamos a liderança do Espírito em cada aspecto de nossa vida. É tão importante que entenda o significado de morte na cruz e o que isso representa em tua vida, para que assim possa dizer com certeza que está juntamente crucificado com Cristo. Se aí diz que os que pertencem a Cristo Jesus cravaram na cruz as paixões e os desejos da natureza pecaminosa e os crucificaram ali, então o ter morrido juntamente com Cristo não pode ser através daquela morte na cruz do Calvário, porque ninguém participou dessa crucificação, para que essa morte se aplique a eles. Esse crucificaram ali é em tua mente? Aí é que se executa. Com Cristo estou juntamente crucificado. Se eu, neste corpo mortal, crucifiquei a mente carnal, que é onde estão os desejos da natureza pecaminosa, então, todo o que não quer morrer a essa morte, na cruz que eu ofereço, é um inimigo da cruz de Cristo. E esta morte é a única que te justifica, santifica e que garante a ressurreição e a imortalidade de teu corpo mortal. Também quando diz, já que vivemos pelo Espírito, sigamos a liderança do Espírito em cada aspecto de nossa vida? Se é por meu Espírito que vocês vivem, então é importante que sigam minha liderança,
porque o que eu falo te ajuda em cada aspecto de tua vida. Nestes tempos do fim, todo aquele que não morre juntamente com Cristo Lisbeth é inimigo da cruz de Cristo. Acham que podem servir a dois senhores, e isso não é possível. Não pode amar ao mundo e a Deus? Vejamos o que diz em 1 João 2, do 15 ao 27. Não amem a este mundo, nem as coisas que ele lhes oferece, porque quando amam ao mundo, não têm o amor do Pai em vocês. Pois o mundo só oferece um intenso desejo pelo prazer físico, um desejo insaciável por tudo o que vemos, e o orgulho do que fazemos e do que temos. Nada disso provém do Pai, mas sim do mundo. E este mundo se acaba junto com tudo o que a gente tanto deseja. Mas o que faz o que a Deus agrada, viverá para sempre. Queridos filhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo vem, e já têm surgido muitos anticristos. Por isso sabemos que a hora final chegou. Essas pessoas saíram de nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos. Se tivesse sido assim, teriam ficado conosco. Ao irem, demonstraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Santo lhes deu seu Espírito, e todos vocês conhecem a verdade. Eu vos escrevo, não porque não conheçam a verdade, mas porque conhecem a diferença entre a verdade e a mentira. E quem é um mentiroso? O que diz que Jesus não é o Cristo. O que nega o Pai e o Filho é um anticristo. Em meu caso, os mentirosos são aqueles que dizem que a que Deus Pai ungiu e foi trazida para o dia da transformação não é o Cristo. As virgens insensatas são os mentirosos e, por isso, as falsas testemunhas e inimigos dessa cruz de Cristo. Elas estão sem o Pai por negar a mim. Os anticristos são os que estavam conosco, mas se apartaram, como lemos no versículo 19. Ao se manifestarem os anticristos, é que sabemos que estamos no tempo do fim. E somos testemunhas vivenciais do cumprimento dessa passagem. Só hoje, nos últimos tempos, onde eu lhes dei a conhecer o Pai e a seu Cristo, é que vimos como as virgens insensatas e outros mais negaram ao pai Melquisedeque e ao Filho, que já sabemos hoje, por revelação do Espírito, que é Cristo e sou eu. E isso é porque está profetizado que neste tempo isso aconteceria. O que nega o Filho tampouco tem o Pai, mas o que confessa o Filho tem o Pai também. Portanto, vocês devem seguir fiéis ao que lhes foi ensinado desde o princípio. Se assim o fazem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. O princípio é desde que eu estou pregando. Não pode ser antes, no tempo do edificador, já que ele não nos ensinou que entre o Pai e o Filho existia uma comunhão. Ele profetizou que o Filho e o Pai eram a mesma pessoa, o Pai em espírito e o Filho em um corpo de homem. Aí diz que se seguem fiéis ao que lhes foi ensinado desde o princípio, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E para haver uma comunhão, tem que existir dois ou mais, já que há um vínculo entre pessoas. No caso de Deus e o Filho, é como eu lhes revelei e ensinei desde o princípio. Se diz princípio, tem que ser um tempo determinado, para você poder identificar quando foi. E neste tempo do fim, o princípio começou em 18 de novembro de 2013. E nesta comunhão desfrutamos da vida eterna, que Ele nos prometeu. Escrevo-lhes estas coisas para advertir acerca dos que querem apartá-los do caminho. Vocês receberam o Espírito Santo, e ele vive dentro de cada um de vocês. Assim que não necessitam que ninguém lhes ensine o que é a verdade, pois o Espírito lhes ensina tudo o que necessitam saber. E o que ele ensina é verdade, não mentira. Assim que, tal como ele vos ensinou, permaneçam em comunhão com Cristo. Hoje vocês estão sendo ensinados pelo Espírito que está em mim. Eu sou a salvação do mundo, a graça de Deus, e só através da comunhão comigo, Cristo Lisbeth, estão unidos ao Pai e desfrutando da vida eterna que Ele nos prometeu. Veja como diz na carta a Tito 2, do 11 ao 15.
Em verdade, Deus manifestou a toda a humanidade sua graça, a qual traz salvação. E nos ensina a desprezar a impiedade e as paixões mundanas. Assim, poderemos viver neste mundo com justiça, piedade e domínio próprio. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa vinda de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós para resgatar-nos de toda maldade e purificar para si um povo eleito, dedicado a fazer o bem. Isso é o que deves ensinar. Exorta e repreende com toda a autoridade, que ninguém te menospreze. Para a audiência nova, quando vejam na Bíblia o título Jesus, que é o ungido ou Cristo, que é o Salvador, está se referindo à pessoa que Deus escolheu e ungiu para salvar aos homens. Não pense que esse é o nome de Deus, mas sim seu título por causa de sua missão na terra. No caso de Jesus Cristo, que está presente neste tempo, seu nome é Lisbete, e é a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Amém? Ainda que as virgens insensatas estejam esperando a um Jesus Cristo, não estão fazendo corretamente, já que aí diz que a esperança da gloriosa vinda de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é através do ensinamento a desprezar a impiedade e as paixões mundanas, para assim poder viver neste mundo. Sem Cristo, Lisbete jamais poderão vencer a mente carnal? Até agora, nenhum ser humano pôde alcançar isso. Também diz, isto é o que deves ensinar. Exorta e repreende com toda a autoridade. As virgens insensatas não fazem isso. Elas dizem que não importa o que faça, ainda que a carne saia do caminho, segue sendo salvo sempre salvo e que tudo está bem. Por isso é que essas virgens nécias não viram a transformação e não haverão até que se submetam a mim, para serem ensinadas pela graça de Deus e assim saibam como viver neste mundo com justiça, piedade e domínio próprio. A graça te ensina a como guiar este corpo de morte e assim poder viver eternamente como agrada a Deus, que é em justiça, piedade e domínio próprio. Por isso Paulo disse que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. E é para poder viver neste mundo eternamente. Somente assim é que você pode ser fiel a Deus. Por isso Cristo diz em Mateus 5, do 27 ao 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já cometeu adultério com ela no coração. Se te vem um pensamento que não é correto, leve-o cativo. Não dê atenção a esse pensamento. Vocês são mais que vencedores em mim. Isso é morrer e cravar na cruz as paixões e desejos que não te levam à vida eterna, porque são deleites temporários. Eu os ensino a buscar os deleites que permanecem para sempre, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz na segunda carta aos Coríntios 10, do 3 ao 5. Pois ainda que andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Quando vocês foram criados no princípio, que é essa nova dispensação, foi para que sejam frutíferos e se multipliquem espiritualmente, encham a terra e governem sobre ela. A submetam e dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os répteis que se arrastam pelo solo. Esses animais são figuras da mente carnal, já que ela tem de tudo um pouco. Os pensamentos do homem são muitos, mas os verdadeiros filhos de Deus dominam sobre todo pensamento e são zelosos em manter esse templo limpo e embranquecido. Tenham ânimo e paz. Eu venci ao mundo. Por isso diz em Mateus 28, 18. E Jesus se aproximou e falou-lhes, dizendo: Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Com o poder e a potestade que Deus Pai Melquisedeque me entregou, é que eu pude trazer paz, quando reconciliei todas as coisas na mente. Vejamos o que diz na carta aos Colossenses 1:20. E por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, assim as que estão na terra, como as que estão nos céus,
fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Para você poder reconciliar e fazer a paz em todas as coisas que estão na terra, que é a mente do homem terrenal, e o céu, que é a mente de Deus, tem que haver uma palavra, um ensinamento por parte de Deus mesmo, para que isso tome lugar no ser humano. E se o que eu falo te parece uma loucura, então é poder de Deus. Não te apartes. Vejamos como diz na 1 aos Coríntios 1, do 18 ao 19. A mensagem da cruz é uma loucura para os que vão rumo à destruição. Mas nós, que vamos no caminho para a salvação, sabemos que é o poder próprio de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e desprezarei a inteligência dos inteligentes. Os que acham que sabem muito sobre a Bíblia não sabem nada, e com minha mensagem da cruz, que soa como loucura para os que se perdem, estou destruindo e desprezando tudo o que eles conhecem, porque é lixo e não serve para trazer paz e salvar aos homens. Essa é a paz que eu trago ao mundo, quando demonstrei, biblicamente, como Babilônia, a grande rameira, está em tua mente, e ao reconciliar-te com Deus, caiu este rei que te atormentava e não te deixava chegar à imortalidade. Agora, esse rei foi substituído por um manso, justo e reto. A prova está no pudim. Provem-me, para ver se o que eu ensino funciona. Assim verão, e não poderão refutar, que eu sou o Senhor, enviado para salvar-te da morte que está em ti. Veja como diz em 1 de João 4, do 1 ao 6. Queridos irmãos, não creiam em qualquer que pretenda estar inspirado pelo Espírito, mas submeta-o à prova para ver se é de Deus, porque têm saído pelo mundo muitos falsos profetas. Nisto podem discernir quem tem o Espírito de Deus. Todo profeta que reconhece que Jesus Cristo, a ungida e o Messias, veio em corpo humano, é de Deus. Neste versículo podemos ver que os únicos profetas que são de Deus são aqueles que reconheceram que a ungida e o Messias veio em um corpo humano. E se diz veio, é porque está manifestada, dando dons aos homens e enviando-os a profetizar. Algo que eu, como Jesus Cristo, a ungida e o Messias, tenho autoridade para fazer. E volto a repetir, provem-me nisso e verão que eu e meus santos anjos somos profetas enviados por Deus Pai Melquisedeque. E reconhecer significa distinguir ou identificar uma pessoa ou coisa entre várias por uma série de características próprias. É fundamental que, para poder reconhecer a ungido enviado por Deus Pai, Cristo teria que estar em um corpo mortal falando palavras que confirmariam sua identidade, algo que não se alcançou há 2000 anos. E isso é porque a Bíblia foi escrita para os últimos dias, ou seja, para os dias em que você e eu vivemos. Hoje estamos vivendo os últimos dias profetizados na Bíblia, já que o que falamos se cumpriu e seguirá se cumprindo. Assim, o mundo verá quem são da verdade e quem são os mentirosos e inimigos da cruz de Cristo. Quando Cristo pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem dizem que sou eu? Veja como Pedro respondeu, em Mateus 16, do 16 ao 19. Respondendo Simão, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então lhe respondeu Jesus, Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ao dizer, não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus, podemos ver como se cumpre que ela é o Messias, a enviada por Deus Pai e que não fala por sua própria conta, senão que fala tudo o que o Pai diz para dizer. Claro, porque se o Pai está nos céus, é porque fez morada em tua mente, e para que o Pai possa fazer morada em tua mente, tem que me amar primeiro e guardar minha palavra, então será amado pelo Pai. Porque escrito está que só através de Cristo se chega a conhecer ao Pai. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus,
E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso respalda o que eu venho lhes dizendo sobre o que ouve minha palavra, crê em mim e faz o que eu digo. Nunca haverá morte física. Agora vejamos o que aconteceu às virgens insensatas, por não reconhecer quem eu sou. Não são minha igreja, porque o fundamento de minha casa, a casa de Deus, é sobre uma rocha, e não sobre areia. Em Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, todo o que ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vejamos o significado da palavra prudente, que tem cuidado, moderação ou sensatez ao fazer algo para evitar inconvenientes, dificuldades ou danos. Em verdade vos digo que sobre uma virgem imprudente ou insensata, eu jamais edificarei minha casa. Só em uma rocha que pode suportar o que diz no seguinte versículo. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e açoitaram aquela casa. Contudo, a casa não foi derrubada, porque estava cimentada sobre a rocha. Todo aquele que crê que eu sou Jesus Cristo, o Messias, a ungida, enviada por Deus Pai, é uma rocha onde Deus mesmo construiu sua casa. E por isso é tão importante que coloques em prática tudo o que eu ensino, para que não te aconteça o que diz no seguinte versículo. Mas todo o que ouve estas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e açoitaram aquela casa, e esta foi derrubada, e grande foi sua ruína. E a grande ruína desta casa é, tudo o que pode te acontecer por não ter Deus do seu lado. Enfermidades, escassez, solidão, tristeza, insegurança. E acima de tudo isso, tua morte física. E dos que te rodeiam por estar na mesma insensatez que você. Agora voltando à 1 de João, no capítulo 4. Vamos seguir desde o versículo 3 em diante, para ver a importância de reconhecer a ungida enviada por Deus. Todo profeta que não reconhece a Jesus, a ungida, não é de Deus, mas do anticristo. Vocês ouviram que este vem, e de fato já está no mundo. Vocês, queridos filhos, são de Deus e venceram a esses falsos profetas, porque o que está em vocês é mais poderoso que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam desde o ponto de vista do mundo, e o mundo os escuta. Nós somos de Deus, e todo o que conhece a Deus nos escuta, mas o que não é de Deus não nos escuta. Assim distinguimos entre o espírito da verdade e o espírito do engano. Esses versículos não poderiam ser mais claros. Eu lhes disse que façam a prova para ver quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros profetas enviados por Deus. Porque o que ama a mim, ama ao que me enviou. E o que ama a vocês, também ama ao que os enviou. Vocês receberam meu mandamento no princípio sobre o amor verdadeiro. Não acreditem nas virgens insensatas quando digam que os amam, porque é uma mentira. Elas não fizeram nada para demonstrar que os amam. E o amor verdadeiro é amar ao que te enviou. E elas não amam nem a mim, nem a Melquisedeque. Para você poder amar de verdade, tem que saber o que isso significa para Deus. Veja como diz na 2 de João 1, do 5 ao 7. E agora, irmãos, lhes rogo que nos amemos uns aos outros. E não é que esteja escrevendo um novo mandamento, mas o que tivemos desde o princípio. Uma vez mais, nos encontramos com a expressão desde o princípio. Ao termos claro quando foi o princípio, é que podemos ver o desempenho do novo pacto e o novo regime do Espírito. Se não temos a esse princípio identificado, então vamos pensar que o princípio foi há milhares de anos, quando Deus estava fazendo o planeta Terra. E o princípio não tem nada a ver com isso, já que ninguém pode dizer que esteve presente enquanto se formavam os planetas, e muito menos dizer que foram ensinados por Deus em um espírito. Os que dizem que estavam antes da fundação do mundo
em espírito com Deus são uns mentirosos e uns contadores de história. Eu sou a única que, desde o princípio, lhes ensinei este mandamento do amor verdadeiro. Por isso Cristo diz em João 13, do 34 ao 35: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É através deste mandamento novo, que eu lhes dei desde o princípio, que todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Amar ao teu próximo, primeiramente, que é Deus, o que vive contigo em tua mente como tua cabeça e ajuda idônea. E também, assim poderá amar a seu próximo, o irmão mais velho que também vive contigo. Voltemos à segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 6. Nisto consiste o amor, em que coloquemos em prática seus mandamentos. E este é o mandamento, que vivam neste amor, tal como vocês escutaram desde o princípio. Vocês não haviam escutado sobre esse mandamento até o princípio, quando eu os ensinei, e muito menos colocado em prática. Vamos ver quais são os 2 mandamentos que Cristo manda que você cumpra. E destes 2 depende toda a lei e os profetas. Nestes versículos vão ver que fui eu, a que desde o princípio os revelei. Em Mateus 22, do 37 ao 40. Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando ela diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, está se referindo a amá-lo, escutando-o bem, crendo de verdade e demonstrando isso com ações. Por isso disse o profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26: Vos darei coração novo, e porei espírito novo dentro de vós, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dando a entender que se entrega totalmente a Deus, seu coração não será endurecido, como a pedra, tua alma se converterá em um espírito novo, e tua mente estará limpa e embranquecida para que Deus faça morada em ti. E também diz que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como amas a Deus, amarás a teu próximo, o irmão mais velho. Salomão disse em Provérbios 25, 21: Se teus inimigos têm fome, dá-lhes de comer. Se têm sede, dá-lhes água para beber. A comida e a água a qual se refere, neste versículo, é o que te dá Cristo Lisbete, a bebida e a comida que permanece. Hoje é que vocês demonstraram amar esse irmão mais velho, esse que em um tempo foi teu inimigo, e agora, por amá-lo como Deus ensina, é que puderam ir para dar de comer e de beber a seus inimigos. Que beleza! Agora voltando à segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 7, veja o que diz. É que saíram pelo mundo muitos enganadores, que não reconhecem que Jesus Cristo veio em corpo humano. Aquele que assim atua é o enganador e o anticristo. O anticristo é todo aquele que não me reconhece como Jesus Cristo em um corpo humano. E já vimos muitos anticristos manifestados nesses últimos dias. Vamos terminar olhando o que diz na carta aos Efésios, para que vejam quem é a que trouxe essa paz ao mundo. No capítulo 2, do versículos 14 ao 16. Pois Cristo mesmo nos trouxe a paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, quando, por meio de seu corpo na cruz, derrubou o muro de hostilidade que nos separava. O conseguiu pondo fim ao sistema de leis, de mandamentos e ordenanças. Fez a paz entre judeus e gentios ao criar dos 2 grupos um novo povo nele. Cristo reconciliou a ambos os grupos com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, e destruiu a hostilidade que havia entre nós. Uma vez mais, não está se referindo a uma morte física, já que a única maneira que você pode fazer paz,
ou uma reconciliação entre alguém que esteve em hostilidade é através de um tratado ou um acordo com palavras de sabedoria e respaldo a essas palavras. Como pode me desprezar? Se estou te dando o melhor de Deus para que viva eternamente, por que és tão duro? E não quer me receber se o que eu quero é o melhor para ti? Não seja cego e deixe-me te ajudar. Eu sou teu melhor amigo e nunca te falharei. Prove-me, por favor, te suplico. Prove-me, para que veja que eu sou tua salvação e tua imortalidade. Ninguém me conhece melhor que Deus Pai Melquisedeque, e por isso me enviou para salvar-te. Não me rejeite, por favor, nem rejeite aos meus santos anjos, esses filhos fiéis que vão te salvar, com tanto amor e diligência. Na prova, vocês saberão quem é quem. Abençoados com toda a bênção. Os amamos eternamente e nos vemos em breve.